Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos juízes, promotores, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos advogados, dos servidores da Justiça e todos os demais membros da comunidade que aqui estão presentes. Hoje a comarca de Lavras recebe o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, Dr. Herbert Carneiro, o desembargador Herbert Carneiro, que veio aqui realizar um ato de desagravo atentados contra a atividade jurisdicional. Sim, eu já passo a palavra ao desembargador Herbert, que irá conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui hoje, especialmente entre colegas juízes. De maneira muito especial, gostaria de cumprimentar os colegas que estão comigo aqui na mesa, o doutor Paulo, eu conheço do João Gadar, e o doutor Rodrigo Melo Oliveira, ilustre colega também. As pessoas desses colegas, honrados colegas, eu quero cumprimentar a todos os colegas da comarca de Lavras, da região, nós temos juízes aqui da região. Da mesma forma, cumprimentar representantes do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, servidores da casa e a comunidade aqui que se faz presente. A nossa presença hoje, ela tem o sentido de apoiar a atuação jurisdicional de um juiz honrado, um juiz que tem pautado as suas decisões, mais do que isso, tem pautado a sua judicatura, fazendo jus ao compromisso que fez na investidura, quando tomou posse perante o Tribunal de Justiça, de honrar não só a Constituição Federal, a Constituição do Estado, as leis, como o regimento do Tribunal de Justiça. E é assim que deve ser a atuação do juiz de direito numa comunidade. Honrar a Constituição, honrar as Constituições, melhor dizendo, a federal e a estadual, as leis e o regimento do nosso Tribunal de Justiça. Não é novidade para nenhum dos senhores, creio eu, que o processo eleitoral aqui de Lavras teve, naturalmente, denúncias. E algumas dessas denúncias chegaram até o Judiciário, a Justiça Eleitoral. E aqui, no momento, durante o pleito, e agora posteriormente ao pleito, vem sendo conduzida sob a responsabilidade do Dr. Rodrigo Melo. Os processos, as situações, as denúncias, os fatos supostamente ilícitos ou não, trazidos à presença do juiz, seja pelo Ministério Público, seja por qualquer cidadão que tenha ou não representante do partido que seja legitimidade para fazê-lo, não permitem ao juiz guardá-los, não permitem ao juiz deixar de apurá-los, não permitem ao juiz dar, naturalmente, a jurisdicionalidade aos fatos que são colocados. Em razão disso, o doutor Rodrigo, repito, juiz honrado, juiz honesto, juiz independente, como deve ser todo juiz, não prevaricou, não deixou de apurar, não deixou de dar cabo a todas as denúncias, a todas as representações que lhe foram afetas.
cumpriu, portanto, o seu dever de juiz. Em razão disso, fora do exercício natural, constitucional e legal do Estado de Direito, as suas decisões, mais do que no exercício livre da democracia e no cumprimento da Constituição e da lei, sabemos nós, todos aqueles que não se conformam com um processo judicial, e o processo judicial é sempre assim, há no processo judicial, às vezes alguém se conforma, às vezes alguém se resigna, alguém não se conforma com a decisão. E a Constituição Federal e as leis brasileiras, para os casos de inconformidade, prevêem a regra natural, a regra legal a ser seguida, de levar naturalmente as instâncias superiores, porque ele decidiu o processo singularmente, sozinho, depois de fazer audiência, depois de ouvir as partes, possibilitar ampla defesa, possibilitar contraditório, em momento algum qualquer alegação nesse sentido foi feita contra as decisões dele. Ele decidiu e, naturalmente, as decisões experimentaram recurso para os tribunais superiores. Agora, afora isso, afora a regra processual, o que não se pode aceitar, com o que não se pode conviver é com aquilo que extrapola a previsão constitucional e a previsão legal. A crítica à pessoa do juiz, a crítica à atuação do juiz, para além daquelas alegações que estão previstas na lei e que a própria lei possibilita o recurso, isso naturalmente ofende, isso naturalmente causa indignação, isso naturalmente exige do Poder Judiciário, em especial da Associação dos Juízes, porque tem esse papel político de defender não a pessoa dele, porque além da pessoa dele, a associação tem que defender também as prerrogativas, os direitos que os juízes têm para poder exercer com independência, com imparcialidade, com legalidade, a função que cada um exerce. Não é fácil ser juiz. Não é fácil ser juiz de vara criminal. Não é fácil ser juiz de vara da infância e da juventude. Como também não é fácil ser juiz eleitoral. Juiz na comarca, ele tem com ele, primeiro, a sua consciência, os compromissos, como eu disse, que assumiu quando da investidura lá no tribunal, de cumprir as constituições, as leis e o regimento. Mas sofre sozinho na apuração de qualquer fato de que natureza for, e é assim também na justiça eleitoral, a solidão, às vezes a angústia de querer sozinho, sem poder trocar, naturalmente não pode trocar opinião, reunir com outros para decidir o processo. Ele sofre dessa solidão e dessa angústia, mas afinal se pacifica por uma decisão que ele entende a mais justa, aquela que naturalmente a lei o autorizou e as provas do processo o autorizaram a adotar.
Juiz não é, definitivamente. E, aqui em especial, o Dr. Rodrigo Mello, de quem eu atesto a conduta, porque, embora jovem de idade, já com alguma experiência na judicatura, nunca experimentou qualquer tipo de censura da nossa corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça ou de qualquer instância disciplinar do tribunal que pudesse dizer: você não tem equilíbrio, você não tem imparcialidade, você não tem independência para julgar processos. Não. A trajetória profissional dele já demonstrou que ele tem essa capacidade, que ele tem essa independência, que ele está plenamente investido das prerrogativas de um magistrado que faz prevalecer o primado maior do Poder Judiciário, que é exatamente o da independência das suas decisões, de não se vergar, de não se curvar diante de interesses, sejam eles de que natureza for, para fazer prevalecer as suas decisões. Causa-nos espécie, que deve causar espécie também à comunidade, quando qualquer cidadão, fugindo a esse jogo democrático que é julgado, como eu estou dizendo, com respeito à Constituição e às leis, qualquer cidadão, agora de justiceiro, do paladino da moralidade ou da legalidade, sem poderes, para atacar o Poder Judiciário, para atacar a pessoa do juiz. O cidadão, seja ele representante de si mesmo, ou representante do que for, ele deve ter em mente. Essa atitude, ela pode, às vezes, causar uma instabilidade político-institucional na comunidade e perde o Poder Judiciário, perde o Poder Legislativo, perde o Poder Executivo e, fundamentalmente, perde a sociedade. O que foi dito com relação ao doutor Rodrigo, aliás, o que vem sendo dito, o que foi dito com relação às decisões do Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, já se manifestou ou ainda irão se manifestar. É assim que funciona. O que foi dito de forma caluniosa, às vezes injuriosa, difamatória à pessoa dele, isso não constrói, isso não ajuda em nada ao exercício da democracia no município. O doutor Rodrigo amanhã vai embora. Basta. A cidade fica, a comunidade fica, os poderes ficam, e fica essa marca de desrespeito a um profissional honrado, mas mais do que isso, de desrespeito a um poder constituído que, na autoridade dele, como na autoridade de todos os juízes, se faz como garantidor da Constituição e das leis. Preciso ter em mente, enquanto se desmoraliza ou se tenta desmoralizar, porque desmoralizado ele não está, definitivamente, a atuação de um juiz digno e honrado, maculado fica o Poder Judiciário. Maculada fica uma instituição municipal que é perene e sobreviverá a todos nós, porque somos simples transeuntes de uma existência, cada um com sua atividade, cada um com seu ofício, procurando exercer com dignidade e com honradez a missão. Mas as instituições não, as instituições têm perenidade, elas ficam para a história, para a existência e para a vida. Portanto, é preciso ter isso de forma muito clara na mente.
eleições se sucederão no município. A alternância de poder faz parte também do jogo democrático. Mas de um jogo democrático que, quando desafia a judicialização, quando é levada às barras da justiça, é preciso que haja respeito ao Poder Judiciário, de que haja respeito a quem se investe da gravidade da missão grave de julgar. Eu ouvi, não vou tecer considerações, mas ouvi considerações chocosas, pequenas, mesquinhas, até de autoridades, se referindo ao juiz, ao julgador respeitado, ao julgador que está pautado na lei e nas constituições, que terá e receberá com humildade o crivo do tribunal se amanhã for de censura e disser: você errou na interpretação da Constituição e da lei. O prefeito deve ser A, B ou C, porque para ele pouco importa quem será o prefeito. Repito, ele vai embora, Lavras fica, a comunidade fica, o judiciário fica, ele vai embora, faz parte do jogo. Então é preciso que tenhamos todos essa consciência. E a Associação dos Magistrados tem por dever, o compromisso de defender o juiz, a sua atuação enquanto profissional, detentor dessas prerrogativas de direito que o juiz tem, não como um benefício, não como um luxo pessoal. Muitos de nós, como eu disse, padecem da solidão, padecem da angústia, pela gravidade das decisões que nos são acometidas. Não é definitivamente motivo somente de satisfação, motivo somente de orgulho de dizer: proferi uma decisão e causei uma situação que eu não sei como vão resolver. Não conheço definitivamente, com 22 anos de judicatura, com 35 anos de serviço público prestado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não conheço um profissional da nossa área, um juiz, que pense dessa forma pequena, de dizer: eu quero é realmente a discórdia, eu quero é não cumprir a Constituição e a lei e criar uma estabilidade institucional na cidade. Não, basta olhar para o juiz e ver o sofrimento estampado no seu semblante, a angústia e a solidão que ele convive com ela diariamente, tem me ligado sábado, domingo, de madrugada, para dividir comigo, com um pouco mais de experiência, o presidente da associação, o seu sofrimento, a sua solidão, a sua angústia. Mas nunca, nunca me deixou, por mais mínima que fosse, uma colocação de dizer: Herbert, não estou pacificado com a decisão que dei, porque não respeitei a Constituição e as leis. Não, sempre me deixou claro: fiz aquilo que a minha consciência ditou fosse feito. Fiz aquilo que a prova do processo me autorizou que fosse feito. Portanto, estou sofrido, sim, como sofre todo juiz com os julgamentos e a missão grave que tem. Mas estou pacificado, porque interpretei as provas que tinha, pautei a minha decisão na Constituição e nas leis. O que virá do tribunal não me diz respeito, vou apenas cumprir. Aliás, nesse particular é bom que se diga: o juiz criou uma situação diferenciada para dar posse em razão de uma decisão. Primeiro, é bom que fique claro: o juiz não dá posse. Preciso conhecer um pouquinho das leis eleitorais para saber disso. O juiz não dá posse. Quem está fazendo essa alegação, se está escrevendo isso, ou se está falando isso em tribuna, está falando de impropriedade, está falando o desconhecimento de causa. O juiz não dá posse, o juiz diploma o eleito. E no caso, ele diplomou por ordem do tribunal. Como teve a mesma dignidade e depois acataram a decisão do Tribunal Mais Superior de Brasília. Ele não se resignou com a decisão, ele não foi parcial.
horário. Ora, o senhor sabe disso. A Justiça Eleitoral, por ser especial, por tratar de uma matéria especializada, em razão da urgência, em razão da natureza dos feitos, ela não se limita ao horário do expediente forense. Ela pode ser praticada aos sábados, domingos e feriados, se assim for a ordem. Portanto, estes esclarecimentos são importantes que sejam feitos, porque não pode, definitivamente, uma cidade do grau de desenvolvimento de Lavras, não conheço e nem quero conhecer a política local, não me interessa, como também não interessa ao doutor Rodrigo, a política partidária da cidade. Ele cumpre as regras, naturalmente registra o partido e o candidato que a lei permite, e assim, depois de estabelecidas as regras, o jogo é feito. A ele pouco importa se tem 3 ou 4 ou 5 ou 10 partidos, ou até 33, como tem no Brasil. O que importa a ele e a consciência dele, eu sei que foi isso que pautou a sua conduta nesse processo, daí a presença da associação para defender as suas prerrogativas, que eu disse e repito, são prerrogativas que garantem o Estado de Direito, que garantem a independência do Poder Judiciário para garantir esse Estado de Direito. Porque amanhã, naturalmente, se em Lavras o Poder Judiciário não for independente, não for transparente, não for imparcial, a democracia aqui, aí sim, estará comprometida. O Estado de Direito aqui não haverá como sobreviver. Porque pela Constituição Federal, quem garante a Constituição na sua eficácia, no seu cumprimento, na sua efetividade, como também as leis, é o Poder Judiciário. O Ministério Público cumpre o seu papel, o advogado cumpre o seu papel, o defensor cumpre o seu papel, o servidor cumpre o seu papel. Agora, a condução de um processo, a responsabilidade, a gravidade da missão de presidir o processo é do juiz, porque o Estado brasileiro, e para isso ele fez um concurso difícil, o investiu de condições, de prerrogativas, de direitos, para dizer, você vai ser o julgador de processo, vai interpretar a Constituição e as leis perante uma comunidade, perante o Estado, perante uma nação, cada um naturalmente com a sua competência. Sair desse exercício legal, constitucional e democrático não constrói, não forma uma sociedade pacífica, não possibilita a convivência harmônica e independente, como todos nós desejamos. Lavras não é diferente. Portanto, depois que vi com perplexidade, com tristeza, os ataques sofridos por um juiz honrado no exercício da sua missão, reconhecido pelo Poder Judiciário de Minas como um juiz equilibrado, imparcial, repito que nunca sofreu uma censura do seu tribunal, que já foi por diversas comarcas por onde passou, condecorado e reconhecido pelo trabalho destacado que fez, como que está fazendo aqui. Eu confesso que vi
com perplexidade, com tristeza, vindo de uma comunidade, na minha modesta visão, embora sem profundo conhecimento, eu sempre tive na mais alta conta como uma das cidades mais desenvolvidas, mais progressistas e mais democráticas do estado de Minas Gerais. E para isso, em defesa das prerrogativas do juiz, em defesa da independência do poder judiciário e em especial do juiz, porque muito do que foi dito aqui foi dito não contra o seu ofício, não contra a sua atividade independente e imparcial, mas foi dito contra a sua pessoa, de um cidadão que, além de juiz, é pai, é filho, tem esposa, pessoas com as quais ele convive dentro dessa solidão e dessa angústia, e para as quais ele só tem uma obrigação de contas a prestar com a sua atividade, de mãos limpas, de consciência pacificada. Como que um cidadão que sofre as calúnias, as difamações e as injúrias que um colega honrado como ele sofreu, se coloca diante da sua esposa, se coloca diante dos seus filhos, se coloca diante dos seus pais? Como que ele justifica para eles? Pautado nisso, e repito, primeiro, como um defensor intransigente das prerrogativas do Poder Judiciário, de independência funcional, de imparcialidade, de garantidor da regra do processo, do contraditório, da ampla defesa, como o nome diz, do processo é assim, é a mais ampla possível, porque a Constituição diz que é assim. Em respeito à legalidade, naturalmente a associação se posiciona no primeiro momento, porque tem um compromisso, acima de tudo, com a Constituição, com as leis, com o Estado de Direito. Mas tem também, da mesma forma, um compromisso funcional e afetivo até com um colega que sofre com a colocação em xeque da sua honradez, da sua dignidade. E para isso, eu disse a ele, no primeiro momento, vamos, uma nota, faremos chegar ao conhecimento de toda a comunidade, aí, os poderes constituídos, as entidades e a sociedade de uma maneira geral em Lavras, para dizer e atestar a sua independência funcional, a nossa consciência de que você cumpriu e está cumprindo a Constituição e as leis. Mas mais do que isso, o suporte permanente, constante da associação a essa defesa do homem, a essa defesa da pessoa do juiz, que tem sensibilidade, que experimenta angústia, que experimenta sofrimento, que experimenta a solidão de um julgamento, que somente as regras do processo, as provas e a sua consciência pode ditar. Ninguém pode ditar para ele uma decisão. Foi assim que a associação cunhou essa nota, que rapidamente eu vou ler para os senhores. A Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, vem a público manifestar repúdio às insinuações caluniosas veiculadas por setores da imprensa de Lavras a respeito da atuação correta, séria e legal do juiz de direito Rodrigo Melo Oliveira. Em toda a sua trajetória, o magistrado sempre julgou com imparcialidade e concedendo amplo direito de defesa, como determina a Constituição. Repito, nenhuma alegação foi feita aqui, até mesmo processualmente, de que não tivesse sido respeitado o devido processo legal
o contraditório e a ampla defesa. Assim como a independência de julgar, a liberdade de imprensa está garantida na Carta Magna, primados do Estado de Direito, desde que pautada na responsabilidade de informar e no amplo direito de resposta, em que agora tem sido consecutivamente ignorado. Em nenhum momento, o juiz Rodrigo Melo Oliveira agiu com discricionalidade, como eu disse aqui e frisei, mas apenas cumpriu o que sentenciou o Tribunal Regional Eleitoral, que confirmou em seu colegiado, pelo voto de 7 honrados e notáveis magistrados, decisão proferida por ele. Trata-se de ato vinculado e obrigatório, com o qual ele não pode tergiversar, sob pena de prevaricar e se sujeitar a processo, que não poderia postergar a diplomação a fim de não trazer prejuízo ao município, que estava sem prefeito após a publicação da borda dos embargos de declaração publicados na ação aqui referida no Diário da Justiça Eletrônica, veiculada em 13 de 3 de 2004. Ressaltamos ainda que a diplomação foi feita dentro do expediente administrativo, como eu disse, guardadas as especialidades da Justiça Eleitoral e de forma pública e transparente. Os candidatos eleitos em 2012 nos municípios de Ijaci, Ribeirão Vermelho e Luminárias foram diplomados pela manhã e de Lavras no início da tarde. Não cumprir imediatamente o acórdão do TRE configuraria irresponsabilidade ou prevaricação do magistrado, como já frisado. Aos envolvidos nas decisões judiciais lhes é garantido igualmente o direito constitucional de recorrer, como aconteceu por 2 vezes aqui, junto ao TRE, e em seguida ao TSE, a quem cabe naturalmente a palavra final, e que eu tenho uma certeza absoluta que o doutor Rodrigo, com toda a humildade, seja qual for o resultado, ele saberá acatar e mandar cumprir a decisão que vier no Tribunal Superior. Esse é o processo legal. A disputa política faz parte da democracia e, por outro lado, condena ataques à honra dos profissionais dedicados e à autonomia do judiciário, como eu já frisei. Enquanto legítima representante da magistratura mineira, a mais a Associação dos Magistrados Mineiros tomará um dos apoios que eu vim dar a ele, oferecer a ele todo o apoio necessário, jurídico, administrativo, civil, penal, necessário para, naturalmente, ele fazer prevalecer a sua dignidade e a sua honra, não só de julgador, mas também de homem público, cumpridor dos seus deveres, de cidadão honrado que ele é. Respeitar as decisões judiciais é respeitar o Estado de Direito e a Constituição. Vi aqui também colocações de que tal aquele ou outro órgão de imprensa não foi convidado para esse ou aquele ato judicial. Desde quando a Justiça tem que convidar a imprensa para participar do ato judicial? A imprensa é parte do ato judicial? Ao que me consta, com a minha pequena experiência de vida, eu tenho um irmão que é publicitário, um dos maiores publicitários desse país, para meu orgulho, e me diz sempre, a imprensa não pode dormir. A imprensa que tem que agarrar os fatos. Não é a Justiça que tem que buscar a imprensa e dizer, vou fazer aqui o ato de diplomação, jornal, vem cá agora, se o outro não vier, então eu estou protegendo um, desprotegendo o outro. Isso não é